Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Centro Espírita Miguel. Eu me chamo Michele, boa noite a vocês também que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Tem alguém aqui de primeira vez? Acho que não, esses rostinhos já me são conhecidos, né? Lembrando que é muito importante que todos estejam com seus celulares ou desligados ou no modo avião, tá? Para não atrapalhar a boa ambientação da nossa reunião. Lembrando também sobre a aguinha fluidificada, quem colocou lá na mesinha no final, não esquecer de recolher. Para quem está em casa também, que se sinta muito à vontade em colocar sua aguinha com água para fluidificar. Evangelho no lar, todos estão fazendo? E passista, estão fazendo também? Ah, tá. Muito importante. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tem ali um passo a passo, se alguém precisar, tá? Nos dando mais dicas sobre o Evangelho no lar. Hoje o nosso estudo, as nossas reflexões estão voltadas para a nossa prece da saudade, para aqueles nossos queridos que já se foram. A leitura da nossa página de abertura hoje, a nossa passista Verônica vai fazer para a gente. A exposição vai ser com a nossa companheira Inês, que vai trazer para a gente o tema, o sacrifício mais agradável a Deus. Não esqueci. Verônica, por favor. Microfone. Boa noite. Do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, lição 60. Em favor dele. Amigo, se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O espírito eterno, com os potenciais de inteligência e sentimento que lhe definem a individualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne, qual borboleta livre do casulo rumo à amplidão. Raros, entretanto, estão preparados para a grandiosa jornada. Poucos exercitam asas de virtude e desprendimento. Natural, portanto, que o morto entre aspas, experimente dificuldades de adaptação à realidade espiritual, principalmente quando não conta com a cooperação daqueles que comparecem ao velório no arrastar das horas que precedem o sepultamento. O burburinho das conversas vazias e dos comentários menos edificantes, bem como os desvarios da inconformação, o desequilíbrio da emoção, repercutem em sua consciência, impondo-lhe penosas impressões. Se é alguém muito querido ao teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, teu desespero o atinge. Inclemente, qual devastador vendaval! De angústias-se é o amigo que admiras, por quem nutres especial consideração. Rende-lhe a homenagem do silêncio, respeitando a solene transição que lhe define novos rumos. Se a tua presença inspira-se em deveres de solidariedade, oferece-lhe na intimidade do coração a caridade da prece singela e espontânea, sustentando-lhe o ânimo. Lembra-te de que um dia também estarás de pés juntos, deitado numa urna mortuária e, ainda preso às impressões da vida física, desejarás ardentemente que te respeitem a memória e não conturbem teu desligamento, amparando-te com os valores do silêncio e da oração, da serenidade e da compreensão, a fim de que atravesses com segurança os umbrais da vida eterna. Graças a Deus. Obrigada, Verônica. Graças a Deus, graças a Jesus,
Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar ao alto, pedindo a Deus o amparo, pedindo a Ele que nos envolva, que nos empreste um pouquinho da tua sabedoria, um pouquinho da sua paciência, mas que envolva também, Pai, a todos aqueles nossos queridos que já não estão mais fazendo parte desse plano físico conosco. Que eles possam ser envolvidos, que eles possam ser amparados e acolhidos se for necessário. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da Casa de Miguel, pedimos também o vosso amparo e o vosso acolhimento. E assim encerrando, pedimos que permaneçam convosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Inês, por favor. Olá, irmãos, boa noite. Que bom que estamos aqui, né? Vencemos mais uma semana, estamos aqui no finalzinho da semana para a gente refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, num tema importante para a gente pensar, está lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O tema de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, qual será o sacrifício mais agradável a Deus? Será que há necessidade de fazermos um sacrifício para agradar a Deus? Que tipo de sacrifício? Então, começamos pelo versículo que dá origem a esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: se, portanto, quando fores depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Se você lembrar disso, imediatamente tem uma orientação do Cristo que diz: deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Olha que orientação interessante. Nós estamos fazendo uma oferenda a Deus, um louvor, um agradecimento, uma dádiva. Nós estamos sacralizando um ato de adoração a Deus. Mas Jesus nos diz que primeiro, antes dessa comunicação, dessa proximidade, nós temos de fazer um trabalho, que é buscar chegar até esse altar com outro comportamento, antes da gente se dedicar ali à nossa oferenda e à nossa prece a Deus. Aqui eu trouxe os principais ensinamentos que a gente pode tirar dessa passagem e é importante para a nossa reflexão. Primeiro, a verdadeira adoração a Deus é inseparável da reconciliação com o próximo, porque está bem claro na fala de Jesus, não há nenhum senão. E mais para frente a gente vai entender o porquê disso, ou melhor, para que isso, né? Prioridade da reconciliação com o próximo. Também fica claro isso. Primeiro nós vamos resolver pendências, e aí me faz lembrar aquele versículo que diz que a gente não vai sair daqui até pagar o último centil. Isso é, resolver, né? Uniformizar, deixar um caminho linear para o retorno ser mais feliz. Outra coisa, deixar a oferta diante do altar implica na busca pela convivência fraterna com o próximo. E é importante a gente pensar nisso. Quando chegamos aqui à Casa Espírita, para a gente se conectar, para a gente pensar em fazer uma prece pelos nossos, os mais resistentes, os mais teimosos, aqueles que são mais trabalhosos, a gente vai utilizar do sentimento maior, que é o amor, para envolvê-los, para diminuir sua rudeza, para diminuir sua resistência, para diminuir a sua rebeldia. Como é que a gente vai pedir algo
para Deus, oferecer a nossa prece, o nosso estado de ânimo, a nossa devoção, se nós estamos com o coração tingido de raiva por aquele que está em casa. Agora, vamos imaginar se esse irmão tivesse lá falecido. Como estaria o nosso coração e que tipo de prece seria possível fazer por ele? Daí a importância da gente aproveitar todo momento que temos na caminhada, uma vez que somos finitos fisicamente, para construir essa aproximação com o próximo. Porque no momento que estamos prestes a nos separar temporariamente, através da passagem para o plano espiritual, fica muito mais simples a gente envolvê-los no amor. Porque não é fácil, a passagem não é fácil para ninguém, absolutamente. Ainda somos bastante apegados a essa casinha aqui. Precisamos da casinha para a gente se expressar, para viver as relações, para aprender, para manifestar os sentimentos, para agir, para tocar, para se comunicar, para evoluir, né? Então, essa oferta, ela implica nessa busca o tempo todo de melhoria, de autorreforma, de diminuição do orgulho e do egoísmo, para que a gente se aproxime do outro. Afinal, somos irmãos. E afinal também nos equivocamos igual qualquer outra pessoa e, em algum momento, necessitarão desse perdão. Então, a reconciliação implica no perdão das ofensas. Alguém duvida? Se não perdoarmos, não estamos reconciliados, não estamos equilibrados. Muitas vezes, nas confusões do dia, queremos fazer uma prece pelo irmão que nos chateou, mas muitas vezes não conseguimos iniciar a prece ou nos perdemos no texto, na mensagem. E por quê? Não estamos harmonizados o suficiente para isso. Precisamos nos acalmar, ponderar, refletir, às vezes até compartilhar com alguém uma dúvida, essa questão, chorar, e depois a gente pacificado consegue fazer a prece. Às vezes consegue fazer 2 dias depois, não importa. Cada um tem um tempo e cada falta envolve a gente de uma maneira diferente, carecendo de maior ou menor tempo para resolver a questão. Mas o importante é que a gente observe a orientação de Jesus. O perdão nos aproxima de Deus, porque nos eleva, porque desenvolvemos uma virtude importante, né, que é a benevolência, entendendo que somos também necessitados da mesma benevolência. E no altar do nosso coração, as ações e a fé devem ser fortalecidas. Nós somos centelhas divinas, trazemos o germe do amor em nosso coração. O nosso Pai deixou o DNA conosco, mas precisamos trabalhar, avolumar, robustecer e praticar as virtudes para que nos tornemos também virtuosos, para que nos tornemos também espíritos elevados. Como é que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente vem aqui, a gente faz um pouquinho mais dessa caminhada. Uns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos estamos a caminho da luz. Não há nenhuma dúvida. E eu trouxe um trechozinho lá do Consolador que fala sobre a questão do perdão. E o conselho que Jesus vai dizer para a gente, que a Terra é um plano de experiência e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode errar 70 vezes 7. E, obviamente, que se a gente se coloca em igual condições, isso faz a gente pensar que nós precisamos da generosidade de alguém, da misericórdia de alguém, e quando se trata do Criador, aí nossa humildade é tamanha. Não tem como eu me ajoelhar para Deus para pedir algo por alguém que eu não estou nem em condições. Como essa prece seria? Em que condições ela chegaria? E que mensageiros a levaria também? Quando eu falo de perdão, eu falo de abnegação, eu falo de renúncia do orgulho, eu falo de humildade,
significa muitas coisas envolvidas no perdão. É o esquecimento da falta, sem carregar aquele ranço. Todos nós nos equivocamos, não é? E a sensação moral é muito ruim. Nos envergonhamos, não queremos encontrar a pessoa, pedimos desculpas, às vezes a pessoa não desculpa. Isso é penoso para nós encarnados. Para o espírito desencarnado, é penosíssimo. Porque o espírito, em sua plenitude, dentro daquela condição que ele já possui, ele enxerga muito mais amplamente e esse sentir é profundo. E o sofrimento moral que se abate sobre ele é enorme. Então vamos imaginar um ente querido nosso, desencarnado, e a gente ali com o braço cruzado, olhando seriamente. Nós não vamos conseguir fazer a prece. Nós vamos estar julgando, condenando, ouvindo uma porção de coisa, refazendo ideias, né? E nós estamos ajudando o companheiro? Não, não estamos. Estamos nos ajudando? Não. Chico Xavier dizia que só o amor merece revide. Então a gente precisa pensar no nosso papel cristão, né? O que mais que Emmanuel vai trazer para a gente lá no Consolador? Vai dizer que o significado do perdão para o espírito evangelizado é enorme, porque perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Devem caminhar juntos, perdão e esquecimento. Não tem como a gente caminhar arrastando um peso que nos entrava. Toda vez que a gente vai fazer um benefício para a pessoa, a gente tem que lembrar da falta. Essa graça, esse benefício vai sair pela metade. Não vai ser integral, não vai ser com o coração limpo. Se a gente consegue esquecer aquilo, a gente faz aquele favor novamente, 70 vezes 7, como se fosse a primeira vez. E isso tem um impacto para o irmão e para nós. Afinal, não é o irmão mais trabalhoso, aquele que merece maior cuidado? Respondam intimamente, porque somos esse trabalhoso para Deus, visto que estamos aqui há milhares de encarnações no planeta Terra, em pleno momento de regeneração. Então precisamos ter essa noção. A doutrina espírita nos esclarece que somos todos irmãos, que todos chegaremos, né, ao espírito puro com relatividade rápido, com relativa rapidez, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós nos esforçamos mais, outros menos, perdoamos mais, outros menos, aprendemos uma coisa, não praticamos outra. Então é importante a gente pensar que a gente precisa disso. Esquecer a falta para avançar. O esquecimento da falta nos liberta das amarras, da raiva, do revide, e etc, etc. E também nos coloca longe do dardo, do pensamento do outro, que também nos atinge. Nós recebemos o que o entorno todo pensa a nosso respeito. Porque quando estamos com uma questão, não é só eu e o outro, tem toda uma comunidade que também toma partido. E essa influência, ela também é ruim. Tem gente que orienta a gente para lutar, tem gente que orienta a gente para parar, outros a perdoar, e por aí vai. Então é importante. E aí o Emmanuel vai dizer para a gente assim, aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Isso é, se não fosse possível para nós que estamos aqui hoje ter o esquecimento do passado, como estaríamos? Equilibrados aí na cadeira ou desesperados? Olhando para o nosso inimigo do passado aqui na plateia, e que qual sentimento então me faria sentar frente a frente, dialogar com ele? É graças ao esquecimento, à misericórdia do esquecimento, que é possível a gente o quê? Recomeçar. E aí eu recebo ele como filho cheio de amor. Olha que maravilha. Olha como é que o plano divino é lindo. Cheio de amor. Ele implica comigo, ele ele me dá trabalho, mas no passado foi bem pior. E detalhe, eu escolhi ser a mãe. Perseveremos.
Envolvamos em nossas preces nossos queridos. Ah, é teimoso, mas é meu. Ah, é pequeno, mas é meu. Ah, é terrível, mas é meu. Né? Eu peguei esse compromisso com o Pai do céu, porque disse a ele: Senhor, eu posso. Mas olha, vai ser... Não, Senhor, eu consigo. As preces vão me ajudar, os espíritos amigos, os companheiros, todos vão nos ajudar nessa empreitada. Não chegaremos à luz, mas precisamos de fazer esse esforço. Então, meus irmãos, esse é o lembrete da nossa inferioridade moral. Todos nós temos a necessidade do perdão. O perdão já existe no germe de nossos corações, da nossa essência, que também é divino. Precisamos exercitar. E qual a melhor forma de exercitar? As questões do planeta Terra, planeta de provas e expiações, porque tudo se transforma em aprendizado para todos. Para todos. Porque quando a gente está agindo, nós também somos modelo. E muitas vezes as pessoas, mas como é que você consegue, hein? Parece fácil? É trabalhoso. Mas pensando em retornar aqui melhor e pensando também em viver aqui melhor, é possível. Precisamos medir o custo-benefício das nossas ações, das nossas intenções, para que a gente avance na caminhada mais leve. É passageiro, não é permanente. Ninguém fica infinitamente preso às questões da matéria. Vamos nos espiritualizando. E aí eu trouxe essa passagem de Mateus, olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, falei. Tá ruim? Mas na espiritualidade a gente vai encontrar um montão de próximos que não estão tão próximos. E aí, quando a gente está aqui, os próximos nos trazem questões que desafiam o nosso crescimento espiritual. Eles nos auxiliam na nossa caminhada, não nos enganemos. Devemos amar o nosso próximo, porque esse aqui é o segundo maior mandamento. E ele vai se igualar lá na importância do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se eu não amo meu irmão, eu posso amar a Deus? Já tem outra passagem que traz essa reflexão. Como é que eu vou fazer com o Pai do céu se eu odiar o filho dele? Eu não quero comprar essa briga. Mas se é importante elevar nossos sentimentos, purificar o coração e nos aperfeiçoar no amor para conviver com o próximo e para conosco, o que temos de fazer? Como devemos nos preparar? Toda vez que a gente exercita o amor, a caridade, o exercício do perdão, da benevolência, a gente melhora em moralidade. As coisas passam a ser compreendidas de uma outra forma. E os apontamentos, as alfinetadas, o isso, o aquilo, não nos atinge. Não nos atinge. Porque pensamos um pouco além dessa coisa material rasa, do nhenhenhê, do mimimi. Nós temos uma tarefa, e a nossa tarefa é evoluir. As pequenas coisas a gente deixa para trás, a gente vai investindo nas maiores. Porque as maiores, às vezes, são as relações pessoais relacionadas ali ao âmbito familiar. Há pessoas que não conseguem conviver perto de seus parentes, há pessoas que desconhecem seus pais, há pessoas que julgam seus pais, mas eles estão numa missão. Eles aceitaram uma tarefa, muitas vezes, sem saber se conseguiriam. Vieram para cá com energia e impulsionados pelos bons espíritos. Mas todos nós que crescemos escolhemos caminhos diferentes. E como é que os nossos pais vão nos reconduzir àquele ensinamento quando da infância? É uma luta muito grande para eles. E para nós significa liberdade. E liberdade, meu irmão, não é fazer qualquer coisa que quisermos. Liberdade
É poder dizer não às coisas que não são boas. É compreender as consequências e, portanto, escolher não fazer. Essa é a liberdade. Ser livre de amarras, de mágoas, que carregamos muitas vezes por anos com relação a entes queridos, e não temos outra alternativa muitas vezes a não ser comparecer naquele dia em que o irmão se despede do planeta Terra em seu corpo físico e passa a habitar o mundo espiritual, muitas vezes até mais próximo a nós. Precisamos pensar em libertá-lo, que ele avance, que ele cresça, que ele aprenda, que a nossa relação se complementa lá no futuro, com mais compreensão. E esse exercício do perdão, ele faz isso acontecer. Certo? Então é muito importante essa conexão com os espíritos superiores. E isso se dá através desse perdão, desse exercício do amor, porque a gente recebe as inspirações, a gente recebe o auxílio, a gente fortalece a nossa prece, ela é endereçada e ela chega ao endereço, porque existe uma virtude em nós, o desejo, a vontade da reconciliação e a libertação da mágoa, do perdão. Trouxe um outro versículo que diz assim: por que chamai Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Essa é uma reflexão importante para a gente pensar por que é que a gente acha lindo, estuda e tem tanta dificuldade em realizar, propriamente dito, os ensinamentos aprendidos. Essa passagem que está aí, em Lucas, capítulo 6, versículo 46, ela faz parte, na verdade, do Sermão da Montanha, trazido aqui, nesse texto. E lá nesse item 46, exatamente depois de Jesus explicar tudo o que deveríamos fazer, dizer que eram bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que sofrem em seu nome, toda aquela descrição maravilhosa, que se a gente conseguisse fazer isso aqui, já estaria muito elevado, mas nós estamos buscando fazer isso a cada dia, e nesse momento é mais uma oportunidade. Depois desse questionamento, porque Jesus se referia assim: o que mais que vocês querem que eu diga? Já sabem, e por que não fazem o que eu digo, mas me chamam de Senhor, né? De mestre. O mestre, quem passa o ensinamento, e o discípulo, o aluno, ele deve seguir aqueles passos, porque já refletiu, teve prova, o mestre mostrou no exercício prático, então o aluno precisa fazer. Continuando no item 47, depois dessa fala, tem o seguinte texto: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, a partir do momento que nós temos a base evangélica, os ensinamentos de Jesus, nós temos essa solidez que nós precisamos edificar, tijolo a tijolo, nas pequenas ações até as maiores. À medida que a gente vai levantando essas paredes de ânimo, de fé, de esperança, né? E também desenvolvendo as virtudes, nós vamos construindo uma casa segura, para que a gente habite. Essa casa é o nosso verdadeiro planeta. Quando entramos em prece, nós oramos pela paz, pela saúde do planeta. Não temos como estar aqui sabendo que os nossos irmãos desencarnam a milhares, todos os dias, de todas as formas, em todas as idades. Fome, sede, desamparo, violência, guerra.
São situações evitáveis por nós. Como eu vou perdoar o autor da guerra? Qual é o meu comportamento frente ao desencarne do autor da guerra? Oremos. Esse papel não é fácil aqui. E no plano espiritual, menos ainda. Portanto, me encho de compaixão, porque quando consigo dialogar, esse irmão está completamente arrependido por vezes outros ainda não se justificando nos seus equívocos. Trata-se de ignorância das próprias leis, da lei divina, daquela justiça, amor e caridade que vai trazê-lo de volta para que ele compreenda. Só tem um jeito, a gente ir praticando. A gente pratica com aquele que está mais pertinho, com aquele da vizinhança, aquele nosso amigo, aquele amigo do nosso amigo, e por aí a gente vai ampliando essa prática do perdão e do amor. Como vamos nos comportar frente a esse desencarne? Porque a doutrina espírita nos fala, um dos seus pilares é a imortalidade da alma. O espírito avança, é criado simples e ignorante e vivencia em vários mundos, e vai aprendendo. Temos suporte para isso, né? Viemos aqui muito bem acompanhados, então podemos. Joana vai dizer sobre a questão da morte, que nós responsabilizamos a morte por nossas intemperanças, nossos desatinos, nossos desequilíbrios frente à morte. Mas que isso não é responsabilidade da morte, e sim da nossa interpretação acerca da morte. A morte do corpo físico, que nos abate, que nos choca, que nunca estamos preparados para ela, até porque nunca fomos ensinados a nos preparar para ela. E é preciso a gente refletir muito sobre isso, né? O sofrimento, às vezes, e nos entregamos voluntariamente ao sofrimento. A gente se deixa levar, afundando nesse sofrimento que é avassalador, mas é temporário. O que nos alimenta são todos os momentos felizes que estivemos juntos, tudo que construímos, as informações que trocamos, as pequenas lembranças, as imagens, as lembranças afetivas, o bolo que preparamos juntos, o dia da bicicleta, a gente que achou que perdeu uma coisa não perdeu, o dia que a gente foi feliz com um balão de gás para casa e ele escapuliu, todo mundo chorou e riu ao mesmo tempo. Essas coisas ficam. E esses afetos não estão distantes e nem se perdem. Nós o reencontraremos daqui um pouco mais. E pode ser à noite. Porque sempre nos deslocamos para onde temos o nosso coração inclinado. Se vamos brigar ou sorrir, cabe a cada um construir essa ponte. Por isso o pensamento de amor, por isso o perdão é importante. Será que nem dormindo a gente vai ter esse sossego? É preciso pensar sobre isso. Porque a doutrina espírita diz que nós nos deslocamos para onde temos afinidades. Será que vamos combinar com a espiritualidade, como cuidar daquele irmão mais rebelde? Será? Será que vou me encontrar com mamãe, com papai, a quem tanto eu teimei e agora eu vejo que eles tinham toda a razão? Será? Estamos nos preparando nessas reflexões para fazer essas ações que nos auxiliarão e nos diminuirão as querelas para quando nos encontrarmos lá na frente. Não deve haver culpa. Deve haver reflexão, responsabilidade. Corresponsabilidade, porque é uma interação, né? Então, o sofrimento ante a morte deriva da nossa ignorância. Desconhecemos o que é ela, porque era tabu falar dela. Fica mais difícil as mortes prematuras ou mais difícil aquelas mortes de pessoas muito boas? Quais os pensamentos que nos envolvem? Foi cedo. Mas estava muito mal. Mas não se trata disso, se trata de um início, um meio e um fim, que é regido por Deus e toda criatura
viva no planeta Terra perece nessa passagem por ela. Precisamos falar abertamente sobre a questão da passagem pela vida material. Laboratório importantíssimo. Mas precisamos passar de série e para passar de série voltamos para a casa do Pai para retornarmos um pouco mais sabidos. Ou não, mas sempre mais sabidos. Sempre. Se não é em uma coisa, é em outra. Uma boa notícia é que a gente não dá passo para trás. A gente não fica perdido na série. A gente pode retornar a algum ponto de partida para que a gente retome a caminhada feliz. E Joana também vai dizer, isso vou dizer aonde está para vocês, está no livro Plenitude, tá bom? Eu até vou mostrar para vocês aqui o livro depois. Joana vai dizer, constitui fenômenos naturais. Fenômenos naturais. A gente sentir, olha só, a dor da saudade, a melancolia, que é aquela tristeza que nos envolve, que pegamos o objeto, que lembramos do nosso querido, querida. A preocupação com o estado do ser que partiu. Isso é muito preocupante. Ah, era tão revoltado, não aceitava a medicação, nossa, tão teimoso, como será que está? Somos generosos, né? Porque nos preocupamos até com o além. Se nós temos essa crença em nosso coração, nós devemos crer também que um filho nunca fica sem assistência do pai, nem dos mensageiros do pai. E esse irmão será acolhido. Como decorrência de necessárias provações para o amor. Olha isso. A gente precisa provar o amor nessa hora, na hora do sofrimento, né? Porque é aí que a gente vai se dedicar, aí que a gente vai acolher, aí que a gente vai ter empatia pela condição do nosso irmão, aí que a gente vai despejar preces de amor, de harmonia, pensamentos bons, né? Mesmo que entre lágrimas, tá? Essas provações para o amor, essa dor precisa sublimar. Sublimar-se pela ausência física e por todas as implicações dela decorrentes. Como é que a gente vai sublimar uma dor? Produzindo amor, ressignificando a dor, falando a respeito, tendo boas ideias sobre isso, construindo ideias que aquele que partiu daqui deixou inacabada, em homenagem a papai gostava muito. Isso aqui, meu filho tinha paixão por essa árvore, por esse cantinho. Por que não preservar com alegria? Por que não uma prece maravilhosa naquele espaço? E quem disse que não há conexão, não há amor? Então, nos falta muitas vezes a aceitação desse fatalismo. Joana vai falar que é ou orgulho desmedido ou presunção pessoal. Às vezes queremos saber, não era a hora, não aceito, não vou aceitar de jeito nenhum. Não concordo, foi um erro. Dizemos isso. Porque é difícil para nós não ter controle sobre isso. Resulta também de má interpretação dos objetivos da vida, porque viemos para estudar. O apego da forma transitória que se decompõe. E aí qualquer ser vivo passa por essa situação. E a ilusão da eternidade carnal, que a gente também tenta disfarçar, porém é sempre um contrassenso, que enquanto a gente põe vários procedimentos no rosto, a gente bebe muito. E aí não há um consenso, não há uma coerência. E o evangelho é todo sobre coerência, sobre o que é sim, sim e o não, não. Pode passar. E aí um trecho do Emmanuel vai falar para a gente uma coisa importante. Esse é do livro Calma. O capítulo é Mantendo a Serenidade. Consideramos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade no grupo de criaturas a que pertencemos na Terra. Isso no geral, cada um fala do assunto que lhe convém num grupo seu específico. Quando fala-se da questão do desencarne, da nossa presença nesse recinto, vamos pensar, sabemos que nada sucede sem a permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar
com os acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar, isso é, remover da nossa influência pessoal o que seria claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Recordem muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então, nesse papel que nós estamos ali para prestar homenagens, que a gente não faça só o social, que a gente seja um cristão ativo, que a gente eleve nosso pensamento e que a gente evite situações que são comentários desagradáveis, que a gente deve ouvir e extinguir. As queixas, a gente não deve passar adiante. Dramatizações, as pessoas que exageram no seu sentimento, na expressão dos seus sentimentos, a gente acolhe e a gente pede por elas, porque exacerba o sofrimento do desencarnado. Evitar fazer previsões, porque isso aumenta a ansiedade, isso gera o desequilíbrio e o sofrimento. Agora que ele não está aqui, pronto, agora vai piorar tudo. Quem somos nós? E esse não é o momento de julgar. Existe um irmão partindo que precisa do nosso amparo. Lá nas preces espíritas, no capítulo 28, vai ter lá, por um irmão que acaba de partir. Mesmo que a gente pegue aquela prece e ore, está valendo. Devemos fazer um esforço. Esquecer os boatos e, se houver pressentimentos, visões, impressões, que nos silenciemos. Vamos orar a Deus pelo nosso irmão, pela família, pelos presentes, porque ele precisa de harmonia e não de desequilíbrio. Temos um outro texto também, que está no livro Após a Tempestade, que a Joana vai dizer para a gente: os seres amados recebem, onde se encontram vivos após a morte, os dados da revolta negativa para eles como as lembranças afáveis do amor. Então, todo o nosso sentimento, eles estão recebendo. Por quê? As energias dos nossos pensamentos. Eles vão receber o impacto disso em seus perispíritos. O pensamento é força vital gravitando no universo. Imã poderoso mantém sua própria força e atrai as ondas semelhantes para que nele se fixam ou às quais se liga. Então, ou você junta com outros irmãos para pedir, ou você junta com outros irmãos para agravar a situação do nosso irmão. Então, a Joana orienta que a gente rompa as algemas da paixão, quebre as peias do egoísmo, que a gente organize o programa de libertação das mágoas. É um programa, é um processo. Porque reflete as dores e quando chegar o teu momento, que nenhuma retentiva te prenda na retaguarda, que a gente não tenha nada que reparar, que a gente não deixou de perdoar ninguém, nem de ser perdoado por alguém, que a gente busque o pedido de desculpas ou a expressão do perdão para que nos libertemos. E lembrar, gente, que a impermanência de todas as coisas e pessoas do mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. Então, o sofrimento passa, desde que a gente canalize ele para algo útil, para aquele que partiu, como as preces, como as boas ações, como os projetos idealizados, e também para conosco, para acalmar o nosso coração, porque a gente não sabe. A gente tem certeza, não é? Será que a gente sabe? Será que a gente tem certeza? Será que a nossa fé justifica essa crença de que estamos bem próximos dos nossos queridos através dos nossos pensamentos e ações? Então, impensável a gente olhar para o rosto do Divaldo aqui sorrindo e não lembrar do Divaldo sorrindo, do Divaldo levando a mensagem de amor. Então, é essa mensagem que a gente precisa pensar. Nosso papel nesses espaços de dor e sofrimento é sempre de dar apoio moral, de atenuar a dor, de evitar a expansão do mal, quando possível, extingui-lo. Somente o amor verdadeiro inspira ânimo, inspira confiança, alegria e esperança. Então, meus irmãos, que possamos
pensar sobre isso da próxima vez que estivermos frente a frente com um irmão nosso que desencarna. Ele é tão necessitado de amor quanto nós, de perdão quanto nós, de misericórdia quanto nós. Graças a Deus. Para fazer a nossa prece, vamos ouvir uma canção, porque em termos de pedir, não há melhor irmão do que pedir ao próprio Jesus. Vamos mentalizar os nossos amores, os nossos entes queridos, as mãezinhas que não estão aqui, as mãezinhas daquelas pessoas que partiram já há muito tempo, os seus filhos, nós, filhos de mães que partiram, mães que partiram e deixaram seus filhos. Vamos envolvê-lo em muito amor. Vamos trazer a paz para os nossos corações, para o nosso alívio. Escuta, Senhor, e acolhe em seu coração todos aqueles que partiram dessa vida. Que a tua presença envolva nossos corações. Vem, Senhor Jesus, nos sustenta. Acolhe em teus braços as nossas mães, os nossos filhos, os nossos parentes queridos. Que eles possam receber os melhores eflúvios, as bênçãos, a vibração de paz, de amor e de alegria, na confiança que estaremos juntos em breve. Que as nossas preces, Senhor, possam se unir a tantas outras em prol da paz aos nossos corações, tirando um pouco das nossas aflições dessa caminhada, Senhor. Enxiga-nos as lágrimas, Senhor, e dá-nos o coração cheio de amor e de esperança para continuar caminhando, sentindo tua presença bem juntinho a nós, nos envolvendo, nos abraçando, nos acolhendo em teu amor. Que a tua misericórdia infinita cubra toda a multidão de pecado que carregamos. Que possamos, Senhor, instituir como base do nosso crescimento espiritual e salvação o perdão das ofensas, a benevolência, a caridade, a indulgência. E que o amor, Senhor, reine hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.